Caros réis, o Evangelho deste dia solene de hoje, dia do Sagrado Coração, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 19. Naquele tempo, como era a preparação da Páscoa, para que não ficassem na cruz os corpos em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram os judeus a Pilatos que se lhes quebrassem os ossos e os corpos fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram os ossos ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Ao chegarem depois a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram os ossos, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que ouviu deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que disse a verdade, para que também o creais. Estas coisas aconteceram, portanto, para que se cumprisse as palavras da Escritura, não lhe quebrareis osso algum. E também diz outro lugar da Escritura, verão aquele a quem transpassaram. Podem sentar-se. Como hoje é dia do Sagrado Coração, dentro das comemorações deste dia, imediatamente depois da missa, eu vou expor o Santíssimo Sacramento e vamos cantar a ladainha do Sagrado Coração, seguido do ato de reparação ao Sagrado Coração prescrito pelo Papa Pio XI em 1928. Então faremos isso, depois se dará a bênção do Santíssimo Sacramento e depois eu sairei com o Santíssimo Sacramento para guardar na capelinha e assim se terminará a cerimônia assim. Portanto, haverá essas cerimônias logo depois da Santa Missa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como disse domingo, hoje a missa, o Sagrado Coração, a solenidade do Sagrado Coração prevalece sobre a solenidade, o dia festivo de São João Batista. E a festa de São João Batista, liturgicamente, será transferida para amanhã. Tudo isso devido à grande importância desta devoção e desta comemoração do Sagrado Coração. O Evangelho, que é digamos assim, o proto-evangelho do Sagrado Coração, foi aí que tudo começou. No entanto, a devoção não começou, isso aqui é impressionante. Estava tudo aqui quando São João insiste nisso, nesse transpassamento do coração de Jesus. E depois ele termina dizendo, verão aquele a quem transpassaram. É como se São João tivesse previsto isso. Verão todos, então, muitos procurarão nosso Senhor depois que ele foi transpassado, depois que o seu amor se mostrou da maneira mais completa para nós. Porém, a devoção não começou imediatamente. E nós só saberíamos as razões séculos e séculos depois disso. Porque como se disse, o próprio Sagrado Coração disse, e São João Evangelista disse, melhor dizendo, para uma mística alemã da Alta Idade Média, Santa Gertrudes, a eloquência dos batimentos do coração de Jesus, esse segredo, estava reservada para o fim dos tempos. E Nosso Senhor fez uma referência parecida a Santa Margarida Maria Alacoque, quando ele apareceu no século XVII para inaugurar esta devoção ao Sagrado Coração. Portanto, essa devoção é para o final. Mas quando se diz final, é claro, um dia para Deus é como 1000 anos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas sabemos que é um final. E, de fato, nós constatamos um declínio. Um declínio de quê? Um declínio exatamente desse amor de Deus, de tal maneira que o próprio Sagrado Coração vem para estimular isso, para que mais almas possam se salvar no meio dessa tormenta, no meio desta crise, no meio desta apostasia.
Além de Santa Gertrudes, nessa alta Idade Média, houve também outra grande santa que um pouco vislumbrou essa devoção ao Sagrado Coração, e foi Santa Lutgarda, uma mística santa e mística alemã beneditina do século XII, lá nos esplendores da Idade Média. Esta Santa Lutgarda teve muitíssimas graças, muitíssimos dons especialíssimos de Deus. Um deles foi a cura de doentes, o dom dos milagres para curar doenças, e de tal modo ela exercia isso que o convento ficava cheio de doentes que vinham atrás dela, para que ela os curasse. Mas ela pediu a Nosso Senhor uma graça que substituísse isso, porque ela via que estava um tanto atrapalhando a paz do mosteiro. Nosso Senhor lhe concedeu uma graça diferente, mas também muito elevada, que era a compreensão dos salmos, do saltério, né? Uma compreensão maior, muito profunda, de tal maneira que ela obteve com isso um dom de contemplação muitíssimo elevado. Porém, isso não lhe pareceu suficiente. Restava-lhe alguma coisa, e ela confessou isso ao Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor perguntou então que graça ela queria, e Santa Lutgarda respondeu: eu quero o vosso coração para possuir o amor que há dentro dele. E então Nosso Senhor deu essa resposta que vale para todos nós: isto não é possível, se antes não me deres o teu coração. Ou seja, era necessário que ela, e olha que era Santa Lutgarda, mas ela concordou e entregou todo o seu coração ao Nosso Senhor. E isso supunha essa verdade que nós pedimos, devemos pedir tantas vezes nessa pequena oração que nós dizemos: fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus Santo mais, fazei o vosso coração semelhante nosso coração semelhante ao vosso. Ou seja, essa semelhança. O Sagrado Coração quer se dar a nós, mas nós temos que também entregar nossas almas a Ele, nos consagrarmos a Ele. Isso só foi possível por causa da encarnação, porque Deus habita uma luz inacessível. Ninguém pode se entregar ao Nosso Senhor, atingir Nosso Senhor, evidentemente. Mas pela encarnação, Nosso Senhor se abaixou até nós, em seu Filho feito homem. E com isso, Deus passou a ter um coração de carne, um coração como o nosso, que tem palpitações. E, como eu disse no começo, essas palpitações, os segredos dessas palpitações estavam reservadas para o nosso tempo, como o próprio São João Evangelista disse. Então nós temos que observar estas palpitações do Sagrado Coração, que são basicamente duas. Uma em relação ao Pai Eterno, que é uma palpitação de religião, a religião perfeita. A outra, uma palpitação de amor para com os homens. Então essa primeira, que é a de religião em relação a Deus Pai. Nós constatamos que houve muitas falsas homenagens a Deus no correr da história humana. Os homens, perdidos pelo pecado original, se desviaram em muitas falsas religiões e com isso tributaram a deuses que eles pensavam que eram deuses e eram demônios, tributaram falsas homenagens. E mesmo dentro da religião verdadeira, muitas vezes as pessoas se deixam levar por um mau espírito. Nós poderíamos classificar mais ou menos essas falsas homenagens
como as falsas homenagens dos mundanos, as falsas homenagens dos pagãos devotos, entre aspas, e as falsas homenagens dos judeus. Os primeiros, os mundanos. Já vi isso. Os mundanos tendem a ter uma noção de Deus distante. É um Deus que criou tudo e largou tudo aí. E, portanto, como eles gostam de dizer, o Senhor está no céu. Como se ele não tivesse nada a ver com as coisas aqui na terra. E ele está aqui para satisfazer suas vontades, seus caprichos, para procurar os seus prazeres e ponto final. Os mundanos têm essa noção, essa falsa homenagem a um Deus distante, supostamente distante, que criou o mundo e largou, como se Deus fosse o responsável. É realmente algo absurdo, algo que é ofensivo a Deus, mas isso serve um pouco para justificar o mundanismo dos mundanos. Depois aos pagãos devotos. Os pagãos devotos, eles tinham a noção de um Deus que destrói, que mata, que castiga sem consideração. Então, se eles cometem pecados, Deus vai e castiga. Então, eles tinham a noção medrosa de Deus. Na verdade, eles confundiam o verdadeiro Deus com os demônios. E com isso, eles tinham medo, já que esses demônios agiam assim mesmo. Monsieur Lefebvre dizia que Monsieur Lefebvre foi missionário na África, né? E converteu muitos pagãos dessas religiões africanas, cuja influência veio até aqui para a nossa cidade, para nosso estado, nosso país, né? Por causa da imigração de muitos africanos para cá. Então, ele dizia que esses pagãos, quando eles eram batizados, até o rosto deles se modificava. Porque antes havia uma expressão de medo no rosto deles. E depois que eles eram batizados, aquilo passava. Porque eles perdiam o medo dos demônios. Eles passavam a cultuar o verdadeiro Deus. Então as coisas mudavam completamente. Então eles não tinham mais aquela noção do Deus unicamente vingador, que mata, que faz isso, que faz aquilo, porque eles não tinham mais, eles tinham agora a noção do verdadeiro Deus. Finalmente os judeus, eles tinham a noção do Deus justo, porém não tinham uma noção do Deus que ama, pelo menos uma noção mais clara. Sobretudo os judeus que se tornaram depois infiéis. Os fariseus, com seus preceitos numerosíssimos, eles tinham uma noção quase que comercial de Deus. Então, se você faz tal coisa, Deus vai lhe recompensar. E se você faz outra coisa, Deus vai lhe recompensar de outra maneira, e assim por diante. É a mentalidade daquele fariseu soberbo que vai rezar no templo e que começa simplesmente a dar graças a Deus porque ele não é como os outros homens. Ele é diferente, porque ele cumpre os preceitos exatamente, etc, etc. Então ele tem direito às recompensas. Então essas noções falsas inspiraram falsas homenagens. Mas na verdade, a verdadeira homenagem feita por nosso Senhor Jesus Cristo para com Deus Pai era a de um coração de criatura, sim, porém também um coração de filho de Deus. Então, se ele era criatura, sim, ele era submisso ao nosso Senhor, mas, sendo filho de Deus, ele tinha a visão beatífica, coisa que nós não temos, é claro, mas que esperamos ter um dia. E ele tinha, então, o sentimento contínuo, nosso Senhor, da presença de Deus. E isso é uma coisa que nós podemos buscar e devemos pedir. Notem que nosso Senhor descia um vale, via os lírios ali no vale, e ele dizia: olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele dizia então que o Pai os vestia daquela maneira, superior a Salomão, mostrando assim que nosso Senhor estava presente ali.
ele via os pássaros, como eles se abrigavam. Então, em toda a criação, Nosso Senhor e os santos, em seguimento a Nosso Senhor, como por exemplo São Francisco de Assis, tinham esse sentimento da presença de Deus. O contrário dessa visão dos mundanos, do Deus distante. Não, Deus está muito presente, muito presente. Então, essa é a primeira palpitação do Sagrado Coração, a de religião verdadeira e amorosa para com o Pai. Mas depois havia também a outra, a de amor para com os homens. E devemos também saber bem isso, porque o coração de Jesus é a regra de todo o coração humano. Então nós temos três coisas que devem ser destacadas nesse amor de Deus, de amor de Nosso Senhor, do Sagrado Coração para com os homens: a encarnação, a paixão e a Eucaristia. A encarnação, claro, nós sabemos, Nosso Senhor tomou carne humana. A partir daí, apareceu um coração humano e divino. Deus passou a ter um coração humano. Depois, tudo que este coração sofreu por nós, até ser transpassado. Isso foi tão forte que, como mostra o episódio da paixão, toda a paixão de Nosso Senhor terminou com o coração de Jesus sendo transpassado, saindo daí água e sangue. Todo o resto do sangue de Jesus fluiu, saiu ali depois que foi transpassado o seu Sagrado Coração. E finalmente a Eucaristia. Eu acabei de dizer, essa presença de Deus que Nosso Senhor Jesus Cristo via em tudo, na criação de Deus. Nós também devemos fazer isso, mas nós temos muito mais. Por quê? Porque Nosso Senhor nos deu esse presente. Ele quis ficar entre nós com sua presença substancial. Não mais do que ver Deus na criação, nós podemos ter a presença de Deus substancial através da virtude da fé, com a fé na Eucaristia. Nosso Senhor está presente ali objetivamente. Quis ficar entre nós com seu coração, é claro, seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. Portanto, seu Sagrado Coração está aí, em forma eucarística. E nós, então, podemos imitar esse exemplo de Nosso Senhor, que de tal maneira se deu aos homens. Se Ele fez isso, nós também devemos ter essa caridade para com os nossos irmãos, por causa de Deus, sempre por causa de Deus. E essa é a prova do verdadeiro amor a Deus, é esse amor para com o próximo, que nos leva a ser pacientes, que nos leva a ajudar os outros a suportar seus defeitos, assim como Nosso Senhor suportou os nossos. Então, a mensagem do Sagrado Coração é essa. O Sagrado Coração quer reavivar o amor de Deus entre nós, porque se não houver amor de Deus entre nós, haverá necessariamente amor ao mundo. O ser humano nunca fica vazio. O ser humano é um ser que sempre ama. O problema é o que ele ama. Isso é o que decide tudo. A depender do que ele amar, assim será a sua eternidade, de amor ou de ódio. Porque se amar o mundo, vai ter ódio a Deus. Isso não aparece tão claro aqui nesse mundo. Não aparece tão claro. Mas na eternidade, os campos serão perfeitamente delimitados. E então se saberá quem amou a Deus e quem amou ao mundo. Quem amar ao mundo terá ódio a Deus. E não há pior coisa do que isso. Ser separado de Deus por toda a eternidade. Ser condenado ao inferno de chamas, que não serão as chamas do Sagrado Coração, mas as chamas
da rejeição a Deus, da rejeição ao amor de Deus. Então, peçamos ao Sagrado Coração que nos dê essa graça, mas procuremos da nossa parte nos dispor ao amor de Deus, tomando um cuidado muito grande com tudo aquilo que nos seduz no mundo. Porque as seduções são multiplicadas ao infinito. Não só são multiplicadas, mas são sutilizadas. E então o cuidado tem que ser muito maior, uma vida de oração. Isso é o que é a maior defesa que nós temos. Uma vida de oração verdadeira, genuína, dedicada e uma vida de serviço ao próximo, que vai reforçar a vida de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.